Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Vibra, a VBBR3. A empresa teve um resultado muito positivo nesse terceiro trimestre de 2024. A gente vai analisar melhor como está o cenário da empresa depois desse resultado. Se a gente puxa os últimos 12 meses, pessoal, temos uma queda aqui de quase 12%, seguindo muito o cenário do mercado. E a gente vai entender melhor se essa queda e esse crescimento no lucro líquido abrem oportunidades para a gente investir em Vibra pensando para 2025. Antes da gente começar, pessoal, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal e também ative o sininho, tá? É muito importante esses três tópicos para o projeto crescer aqui, tá? Continuar crescendo, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal, análise. Antes da gente começar aqui, eu lembro a todos que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, ok? E agora a gente passa para os resultados de Vibra nesse trimestre. Os resultados vieram bem positivos quanto ao lucro líquido, tá, pessoal? Antes da gente passar para o lucro líquido, pessoal, nós vamos passar na margem EBITDA ajustada, nas despesas e no volume da empresa, tá? A margem EBITDA ajustada, pessoal, se a gente faz um comparativo com o terceiro trimestre de 2023 versus o terceiro trimestre de 2024, nós enxergamos uma queda de 14,5%, mais um aumento de 20,5% analisando o segundo trimestre de 2024. Se a gente passa para as despesas agora, pessoal, aqui o cenário é mais positivo, onde enxergamos uma queda nas despesas, tanto trimestralmente falando, e isso analisando os últimos 12 meses e também o trimestre anterior de 2024 e os 9 meses de 24 versus 2023. Vamos ver como é que vai finalizar o 2024 ainda, né? Um ponto importante também aqui, pessoal, só para a gente não deixar passar, a margem EBITDA ajustada teve um crescimento aqui nos 9 meses de 24 com 2023, tá? Vem tendo um crescimento, é bem interessante esse aumento. Sobre o volume, pessoal, a gente enxerga um aumento analisando o segundo trimestre de 24 para o terceiro trimestre e uma queda aqui analisando o terceiro tri com o terceiro tri ano a ano, tá? Dando continuidade aqui, a gente percebe que o lucro líquido da empresa ficou bem relevante nesse trimestre, tendo um aumento de 234% analisando o terceiro trimestre de 2023, incremento muito positivo, tá? Esse crescimento foi por conta da manutenção de margens robustas e na estratégia de gestão focada em resultados e rentabilidade. Passando para a alavancagem agora, a gente percebe que é uma empresa que não trabalha alavancada, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar no seu histórico. E agora a gente passa para o CAPEX e dividendos, ou seja, investimentos versus dividendos aqui, né? Se a gente faz uma análise do terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24, a gente enxerga um aumento nesses investimentos nesse último trimestre e uma queda de 19% analisando o segundo trimestre de 24 para o terceiro, tá? Os seus dividendos, pessoal, nesses últimos anos variam bastante, dependendo muito do cenário, tá? Em 2022, a empresa elevou o seu payout. Em 2020 também teve um incremento. Em 2023 ficou 33% e nesse momento está 13%. Porém, vai vir um dividendo ainda em 2024, tá? Pelo menos a Datacom vai acontecer agora em dezembro. Daqui a pouco a gente vai analisar de forma mais detalhada esse ponto também. E agora, pessoal, a gente vai fazer um detalhamento por segmentação aqui. Primeiro para a rede de postos e depois para B2B. Passando para os dados da rede de postos, a Vibra tem a liderança em produtos aditivados. Hoje tem um market share de combustíveis aditivados e premium de 43,8%. Teve uma queda analisando 2024, tá? Mas ainda estamos finalizando esse ano. O EBITDA ajustado aqui para a rede de postos teve um aumento analisando o segundo trimestre de 24 e uma queda de 5% analisando o terceiro trimestre de 23, tá? Dos 9 meses de 23 para os 9 meses de 24, a gente enxerga um aumento de 18% aqui, quase 19%, tá? O volume total, pessoal, teve um aumento analisando o segundo trimestre de 24 com esse daqui e uma queda analisando o terceiro tri por terceiro tri, tá? Essa queda chegou a quase 3% no volume total. O market share na rede embandeirada, pessoal, teve uma queda aqui para ambas as situações, tá? Tanto analisando o trimestre anterior de 24 e o terceiro tri de 23 para o terceiro tri de 24, tá? O market share na bandeira branca, pessoal, agora teve uma queda de quase 1% analisando o terceiro tri de 23 com o de 24 e um incremento de 0,2 pontos percentuais analisando o segundo trimestre de 2024 com esse último trimestre aqui de 2024, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção, hoje a Vibra, ela tem uma rede de postos de cerca de 8.023, ela tem as lojas BR Mania,
que teve um aumento de 13,2% no faturamento das lojas BR Mania, atingindo 436 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024. O número de transações, pessoal, teve um incremento aqui analisando o terceiro trimestre de 23, tá? Então, um ponto legal aqui. E os lubrificantes, pessoal, tiveram um crescimento do faturamento total das lojas, um crescimento do lucro bruto de lubrificantes e um crescimento no volume de lubrificantes, tá? Bem interessante esse crescimento que vem acontecendo. Só por curiosidade, se eu não me engano, a partir de 2030 ou próximo a esse período, os postos BR vão ter que trocar de nome, tá? Então, se você tem algum posto BR próximo aí na sua cidade, saiba que o nome desse posto vai ser alterado futuramente. E agora a gente passa para B2B, pessoal, onde a gente passa primeiramente pelo seu EBITDA, que teve um aumento analisando os 9 meses de 23 para 2024. Esse aumento ficou em 34,5%. Teve um aumento analisando o segundo TRI com o terceiro TRI e uma queda de 21% analisando o terceiro TRI de 23 com o terceiro TRI de 24, tá? O volume total teve um aumento aqui analisando trimestre por trimestre e o trimestre anterior. Resultado bem interessante. Se a gente passa agora para os volumes principais de produtos B2B, a gente percebe um incremento aqui no terceiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 24 e um aumento também analisando o segundo trimestre de 24, tá? Para aviação, também tivemos um aumento aqui para ambas as situações, um incremento interessante, e lubrificantes também teve esse aumento desconsiderando o segundo trimestre de 24 com o terceiro trimestre de 24, tá? Passando agora para o seu market share, pessoal, aqui do diesel, o market share do diesel consumidor praticamente ficou lateralizado nesses últimos trimestres, tá? E o market share do diesel TTR teve um aumento analisando o segundo trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 24. E se a gente passa para o terceiro trimestre de 23, a gente percebe uma queda analisando o terceiro trimestre de 24, tá? Passando para a Comerc Energia, que é o investimento que a Vibra vem fazendo, tivemos um crescimento no seu EBITDA, analisando o terceiro trimestre de 23 com o terceiro trimestre de 24, tendo um incremento de 70% e um incremento de 39% analisando o segundo trimestre de 24 para o terceiro, tá? A gente percebe um crescimento bem interessante aqui. Esse crescimento está em linha com o guidance de 2024, é uma das apostas da Vibra para os próximos anos. Só por curiosidade, para quem não sabe, em agosto desse ano, a empresa comprou 50% das ações da Comerc, o que torna a comercializadora de energia uma subsidiária integral da companhia. O motivo dessa compra foi principalmente financeiro. A empresa vem tendo um retorno muito positivo, tá? Bom, pessoal, agora a gente passa para os históricos da Vibra nesses últimos anos, tá? Nesses últimos trimestres. A gente percebe um crescimento aqui nos resultados trimestrais na receita líquida, um ponto bem legal, tá? Anualmente fica nítido essa recuperação depois de uma queda em 2023. E se a gente passa para a diversificação, a gente percebe que a rede de postos pega 61,5% da receita e a B2B pega 38,5% da receita, tá? Quanto ao seu lucro líquido agora, pessoal, a gente percebe uma melhora nesse último ano, tá? Principalmente pós 2022 para 2023, que teve uma queda no lucro líquido. Uma curiosidade aqui, reparem que no terceiro e no quarto trimestre da Vibra costuma ter um aumento aqui no seu lucro líquido, né? Vejam como o terceiro e o quarto trimestre se sobressaem dos outros trimestres, né? Bem interessante essa análise também, beleza? Desde 2018 vem acontecendo esse lucro maior no terceiro e no quarto trimestre. Uma curiosidade interessante aqui. Bom, pessoal, se a gente faz uma análise anual, a gente percebe que o lucro líquido vem crescendo, porém, de 2018 para cá, vem sofrendo com algumas volatilidades, como aconteceu de 2020 para 2022 e em 2019 também. Isso acaba fazendo o preço, tá? Deixando a ação um pouco mais volátil, dependendo do cenário, tá? Então é importante vocês ficarem atentos a isso. É um setor muito complexo, né, pessoal? Se a gente pega até a margem líquida, vejam que o histórico é de uma média muito baixa. Eu, particularmente, não gosto de empresas com margens tão apertadas aqui. Mas se vocês pegarem o histórico de margens de todas as outras empresas dentro desse segmento que a Vibra está hoje, esse padrão vai estar em todas as empresas, tá? Reparem que nesse momento a Vibra tem uma margem líquida de 5,3%. Apesar disso, pessoal, a empresa vem entregando uma performance boa nos dividendos. Desde 2018 ela vem entregando um dividendo interessante. Em certos momentos tem uma queda para baixo de 6%, mas mesmo assim
mantém uma periodicidade boa, tá? Em 2024, a gente quase bateu aqui 6%. A gente pode até considerar 6% de yield. E ainda pode aumentar porque vai vir um anúncio no final do ano agora, tá? Está para sair, na verdade. O payout da empresa vai variar também dependendo do cenário da empresa. Caso ela precise segurar um pouco mais de caixa, provavelmente vai ter um incremento aqui nesse payout por conta da possibilidade de entrega de dividendos agora no final de 2024, tá? Agora em dezembro. Eu digo isso, pessoal, porque a empresa costuma entregar dividendos em dezembro, tá? Então, vamos aguardar para ver qual que vai ser o dividendo desse ano. Supondo que venha o mesmo valor de 2022 e 2023, que é próximo a 34 centavos, a gente está falando de R$ 1,20 mais 34 centavos, onde ficaria R$ 1,54. Dividindo esse valor para R$ 20,25, que é o valor atual que eu estou fazendo essa análise, teremos aqui um dividend yield de 7,6%, levando em conta o preço atual, tá? Sem considerar a data com em si do pagamento. Então, temos aqui um pagamento interessante para finalizar 2024 para a Vibra, beleza? E a gente tem um histórico interessante aqui, né? Vejam como todos os dezembros acontecem esses anúncios de pagamentos. E se a gente passa agora para o preço teto da Vibra, pessoal, a gente percebe que tem um desconto interessante pegando aqui os 12 meses, principalmente por conta da possibilidade desse pagamento agora no final do ano poder aumentar. Mas se a gente pega 3 anos e 5 anos, tem uma queda aqui, principalmente por conta de 22 e 23, tá? Eu acredito que com essa possibilidade de dividendo em dezembro, pode aumentar aqui o preço teto de 12 meses, 3 anos e 5 anos também, tá? Então vamos ficar de olho agora. Reparem como em 24, por conta desse último resultado que veio, o LPA teve um incremento aqui, né? Teve uma elevação bem considerável, por isso que eu acredito que pode vir um dividendo interessante. Vai ter que entender se a empresa vai segurar mais o caixa ou se vai distribuir esse dividendo mesmo. Vejam como que está a situação atual da piscina do dividendo da Vibra, né? Em 12 meses está dentro dos padrões para receber 6% e em 3 anos e 5 anos está fora, né? E pegando aqui o histórico de 12 meses, reparem que tem uma volatilidade, né? Em certos momentos a empresa paga mais dividendos, em outros momentos a empresa paga menos dividendos. Passando para o seu valor intrínseco de Graham, pessoal, a gente percebe que tem um desconto muito bom também, tá? Chegando aqui a 186%. Tivemos essa elevação principalmente por conta do resultado, que teve uma crescente no LPA, e isso favoreceu muito aqui. Reparem que a Vibra ela trabalha nesses últimos anos abaixo desse valor intrínseco, né? Só em 2020 para 2021 operou acima do seu valor intrínseco aqui. Lembrando que esses dados, pessoal, eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Lá a gente consegue identificar o preço teto, o valor intrínseco, tudo automatizado e também eles disponibilizam vários outros indicadores para a gente analisar como que a empresa opera com um PVP mais elevado, com um PVP inferior e todos os outros indicadores. Também é interessante as recomendações que eles deixam lá como uma carteira de dividendos e uma carteira de rentabilidade, tá? Bem bacana esse ponto também. Vou deixar o link aqui embaixo, um QR Code aqui em cima para vocês darem uma olhada depois, beleza? E agora, pessoal, a gente passa para a análise técnica de VBBR3. Aqui a gente percebe que é uma empresa que trabalha com certas volatilidades, depende muito do período da empresa. A gente percebe que tem até um crescimento analisando esse pequeno canal de alta, mas a gente pode considerar aqui uma lateralidade, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Você tem que tomar muito cuidado ao aportar em VBBR, tá, pessoal? Para não errar o time. Bom, e aqui fica bem nítido se a gente faz uma análise do suporte e resistência maior. Nessa zona mais elevada, reparem que entre os 25 aos 27, o ativo não consegue ultrapassar. E na parte mais negativa, dos R$ 12 até os R$ 11 aqui, 10,50, também é uma zona muito importante de suporte, onde dificilmente o ativo consegue ultrapassar, tá? Então, por enquanto, essas duas regiões nunca foram ultrapassadas, levando o seu histórico e descontos de dividendos, beleza? Aqui a gente vai ter que acompanhar qual que será a perspectiva e se em algum momento o ativo tende a romper essas duas regiões. Nesse momento, o ativo ele vem tendo uma queda depois de alcançar esse topo duplo em 2024. E aqui a gente tem algumas regiões importantes para se atentar. Caso tenha uma confirmação dessa tendência de baixa, pessoal, saia dos 20 e 29,
o ativo tende a caminhar aqui até os 19,27, que é um suporte aqui da retração de Fibonacci desse movimento de alta. Caso ultrapasse, pessoal, e entra um momento mais negativo, pode chegar aqui aos 17,40, que tem duas regiões importantes aqui. A outra retração de Fibonacci e uma projeção de Fibonacci, que é desse movimento aqui de alta, tá? Então essa região dos 17,40 é muito forte. Caso rompa, temos outras regiões como 15,83, 14,72 e 13,30, podendo chegar aqui próximo a essa região de suporte que eu deixaria marcado em vermelho, tá? Então já está ajustado uma possibilidade de queda e também uma possibilidade de alta, tá? Caso o ativo segure nessa região nos próximos meses, pode vir a alcançar os 22,75, que seria a primeira retração de Fibonacci dessa queda, e posteriormente a isso, pessoal, 23,58 e 24,42, tá? Que são regiões importantes também. E aí chegaríamos próximo a essa região vermelha de alta, né? Que não conseguiu ultrapassar em outros momentos. O que pode acontecer, pessoal, é ficar nessa região dos 26 até a região dos 21, né? Ficar trabalhando lateralizado aqui. Depende muito do cenário, do lucro da empresa nesses próximos anos e também na economia aqui do Brasil. A perspectiva para 2025 é de uma elevação da taxa Selic. Isso pode atrapalhar muito a bolsa brasileira, tá? Uma curiosidade aqui, pessoal, a média móvel dos meses dos últimos 20 meses segue inclinada para cima. Então, por enquanto, a tendência é mais de alta, tá? Vamos ver como é que vai ser o cenário nesses próximos meses e se vai ultrapassar essa região dos R$ 20,29 aqui, tá? Caso o ativo consiga ultrapassar essas resistências aqui nesses últimos anos, tem projeções também mais acima, tá? Que seria 30,25 e depois 31,76, mas é melhor a gente aguardar, tá, pessoal? Nunca chegou nesse patamar tão elevado, então é melhor a gente ser conservador aqui. No seu gráfico semanal, aqui o cenário de queda nesses últimos meses, com grandes chances de vir caminhar até os 19,27. Mas como a média móvel dos últimos 20 meses segue inclinada para baixo e caminhando até mesmo de lado, a gente pode até enxergar o ativo retornando aos 22,75 para ter um pullback e continuar caindo, tá? Depende muito do volume financeiro e do cenário, igual eu falei para vocês anteriormente. No gráfico diário, a gente enxerga também essa tendência mais de baixa. Então reparem que nos 3 times frames, o ativo está em tendência mais de baixa. Isso acaba sendo negativo, tá, pessoal? O que pode acontecer nos próximos dias é o ativo ter um pullback até a média móvel dos 20 dias anteriores, que seria 21 e 38. E assim pode continuar caindo, novamente dependendo do cenário econômico, tá? Por enquanto, nesse momento, pessoal, o Ibovespa vem subindo aqui nesses últimos dias. A gente estava esperando aqui o rally de Natal, por enquanto não tem nada, tá? No dia de hoje, ultrapassando essa região aqui dos 128 mil pontos, pode aqui concretizar uma alta, podendo chegar a 129 mil pontos e, dependendo da situação e do cenário, até os 130, tá? Mas a gente vai ter que aguardar como que vai ser o caminhar aqui nesses próximos dias. A gente esperava um rally de Natal mais positivo do que agora. Tem várias casas de análises, pessoal, que já estão projetando uma correção no dólar pós aprovação do pacote fiscal, mas por enquanto o dólar segue mais estagnado, tá? Reparem que nesses últimos dias segue nessa região dos 6,11 aos 6,9, não consegue ultrapassar e também não consegue cair, tá? Vamos aguardar para ver se tende a vir cair até os 5,84, que seria essa retração aqui de Fibonacci, junto também com um pico de alta em meses anteriores. No dia de hoje, a gente tem até alguns pontos importantes, pessoal, que eu peguei aqui, que é essa situação do pacote fiscal e da reforma tributária. O ministro da Fazenda, no caso aqui o Haddad, ele busca acelerar as conclusões ainda esse ano, tá? Para já começar 2025 com esses pontos já ajustados, tanto o pacote fiscal como também a reforma tributária, tá? O que pode atrasar um pouco isso foi a situação do estado de saúde do Lula, tá? Ele sofreu um acidente, acho que vocês já devem ter acompanhado, ele passou por uma cirurgia, mas ele já está em recuperação, ok? O que pode auxiliar bastante que o crescimento do Ibovespa, pessoal, é a questão do minério de ferro, principalmente por conta do incentivo que a China vai fazer. Então, esses novos incentivos elevaram o preço do minério de ferro e, consequentemente, a Vale. Como a gente sabe que a Vale dita a situação do Ibovespa, tanto a Vale como a Petrobras, estamos tendo uma alta aqui no Ibovespa, apesar das outras ações não estarem crescendo tanto quanto a Vale, tá? Nessa semana também tem anúncio da Selic, previsão é de uma alta entre 0,75 até 1 ponto percentual, tá, pessoal? Principalmente por conta do cenário do IPCA, que vem crescendo bastante, a inflação está descontrolada no Brasil,
consequência principalmente dos gastos públicos, que elevaram também o dólar. Então reparem como é uma cadeia, né, pessoal? Reparem como o efeito dominó afeta aos poucos as próximas peças, né? Em algumas casas de análise, tem algumas projeções que indicam a Selic a 13,5% para o ano que vem. E por enquanto não tem perspectivas de taxa abaixo de 10% até 2027. Então vejam como é que essa situação dos gastos públicos atrapalharam a situação aqui do Brasil. Isso acabou atrapalhando também a situação do dólar, que praticamente reduz a possibilidade de um dólar abaixo de R$ 5, pelo menos nesse momento. Então a gente tem que se atentar nesses pontos. Para a gente finalizar essa parte do Ibovespa, tem a situação do PIB e da inflação, tá? Esse é um fator que a gente tem que ficar de olho, porque o PIB vem crescendo, só que ao mesmo tempo a inflação também vem crescendo. E a inflação está absorvendo o PIB, pessoal. Então praticamente está ficando no 0 a 0. Isso está sendo até negativo porque a inflação está consumindo muito o valor do real, tá? Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, quais que serão as estratégias do Banco Central para tentar reduzir o dólar e também com a taxa Selic. Vai entrar o Galípolo ano que vem e, além disso, vai ter troca de 2 diretores. Um dos indicados é o diretor do Bradesco, tá? Se a gente volta para análise técnica, a gente percebe que o Ibovespa semanal pode ter um retorno até os 129 mil pontos, podendo chegar até os 130, conforme eu falei para vocês anteriormente. E no gráfico mensal, fica bem nítido essa possibilidade, até porque tivemos um suporte aqui funcionando perfeitamente, sendo impulsionado aqui com a média móvel dos últimos 20 meses aqui. Esse é um ponto legal também, fora essa forte região de suporte entre os 123 mil pontos até os 120 mil pontos, tá, pessoal? Então tá bem técnico o Ibovespa, né? Eu venho falando para vocês em todas as análises. O que vem atrapalhando mesmo é essa situação fiscal, que vem afastando os investidores estrangeiros e atrapalhando a economia. Para a gente finalizar sobre VBBR, pessoal, o seu PL hoje está em 2,5 vezes, o menor patamar desde 2018, quando fez o seu IPO. Preço sobre receitas também está bem descontado, porém reparem que o ativo opera abaixo de 1, isso é por conta das suas margens mais apertadas, então é um ativo que tem uma receita muito positiva, porém as suas margens acabam atrapalhando aqui essa receita mais relevante. O PVP, pessoal, está em 1,1, está no seu menor patamar desde o seu IPO também, um ponto muito legal. O seu ROI está em patamares mais interessantes, né? A gente viu resultados mais positivos, está bem acima da sua média, né? Um ponto até para a gente ficar atento. Margem EBITDA também tem uma margem mais apertada, EV sobre EBITDA está bem descontado também, um ponto legal. Dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, percebam que o ativo não costuma trabalhar alavancado nesses últimos 2 anos, mas reparem como em 21 e 22 o ativo teve uma elevação aqui. Então, quando o ativo tem uma alavancagem maior, o ativo tem que reduzir os dividendos para fazer caixa, para não se complicar financeiramente, tá? Então, essa alavancagem é muito importante vocês ficarem de olho, porque faz preço e pode reduzir dividendos. O patrimônio da Vibra vem crescendo, isso fica nítido no VPA, e o LPA vem crescendo nesses últimos anos, pegando o histórico de 17 e 18, né, até o cenário atual, mas vem sofrendo volatilidades, conforme eu falei para vocês no lucro líquido. Para quem fez investimentos há 5 anos atrás na Vibra, pessoal, tá tomando prejuízo, vem sofrendo com a volatilidade, tá abaixo do Ibovespa e CDI, e há 2 anos atrás já tá positivo. O que eu quero mostrar com isso? Você tem que tomar cuidado com o momento dos aportes, pessoal. Se você pegar o ativo muito esticado, talvez você pode sofrer com um pouco mais de volatilidade. Eu entendo que para buy and hold não faz tanta diferença, o importante é investir mensalmente, mas é importante se atentar com os preços, tá? Preço importa. Tomem cuidado para não comprar o ativo muito esticado e caro, beleza? Outra curiosidade para a gente finalizar aqui sobre Vibra é que o Ronaldo César Coelho, um dos maiores acionistas da Vibra, renunciou ao cargo da companhia, onde ele tem cerca de 8% da empresa, tá? Apenas uma curiosidade aqui da diretoria da empresa essa que já tem uma quantidade de papéis bem relevante e tem uma liquidez média diária também muito relevante, né? Uma empresa que tem um potencial muito interessante a longo prazo, apesar dessas volatilidades que acontecem nesses últimos anos. Para quem gosta, tem uma análise também da Raizen para vocês darem uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.